Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos já fazer uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar. E vamos entrar nesta matéria maravilhosa que é o Espírito Santo. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta oportunidade de podermos estar, Senhor, em tua casa, de podermos aprender, Senhor, da tua palavra. Queremos, Senhor, buscar a ti, Senhor, cada dia mais. Ó Deus eterno, que possamos compreender, Senhor, o teu trabalhar, o trabalhar do Espírito Santo, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós e que possamos agora, Senhor, abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Te peço nesta hora, confiante em ti, dando, Senhor, sabedoria aos teus servos, dando graça, ajudando, Senhor, para que cada um possa aprender cada dia mais, Senhor, na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. O assunto agora que nós vamos entrar, nós estávamos falando a respeito de Cristo, o seu trabalhar, a finalização do seu trabalho, mas agora nós vamos entrar na questão do próprio Espírito Santo, ou seja, é o estudo da pneumatologia, tá? A palavra pneuma, que quer dizer espírito, ou seja, o estudo do Espírito. Aí nós vamos mais além. Dá para entender o Espírito Santo? Dá para compreender tudo do Espírito Santo? Por que não? Porque o nosso raciocínio é só 100%. E é pequeno. E outra, o Espírito Santo é Deus? Sim. Se Ele é Deus, como nós vamos compreender? Não dá. Impossível para a racionalidade humana compreender. Mas vamos tentar entender, principalmente o trabalhar dele dentro da palavra, dentro da questão do próprio Espírito Santo, na vida dos servos dele, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e todo o trabalhar até a finalização de tudo, tá? A primeira pergunta que eu começo é justamente essa: quem é o Espírito Santo? Quem é ele? Como ele é? Se olharmos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como será que são eles? Como que podemos compreendê-lo? Será que podemos vê-lo? Será que podemos tocá-lo? Como ele é? Ou será apenas um poder, ou uma força mística, ou uma força regeneradora, uma força das galáxias e tudo mais, sei lá. Tem tanta coisa que se fala por aí. Quem é ele? Consolador. O que é consolador? O que é consolador? Consola quando alguém vai embora? É isso? O que é o consolo? Quando a pessoa está triste, tem alguém para consolá-la, apoiá-la, ajudá-la, orientá-la. Mas não é só isso. O que mais que ele é? Intercessor. O que é o intercessor? Intercede o quê? Por nós. Por que nós não podemos interceder? Nós não podemos orar? Nós não podemos falar? O véu já foi rasgado. E agora? Como funciona isso? Ele é o nosso advogado? É? Ele luta por você? E agora? Perguntas difíceis? Vocês falaram que conheciam ele? Não dá para descrever? Mas se não dá para descrever, ele existe? Sim. Como vocês podem provar isso? Aí nós vamos lá para a história do vento, né? Não dá para ver, mas a gente sente. É uma força sobrenatural. É algo que foge o entendimento, como nós já começamos a dizer. Não dá para compreender ele como realmente ele é. Por quê? Foge da compreensão humana, ele está além disso tudo. Então nós vamos entrar agora nessa área
que é justamente entender. Porque o que acontece? Nós vimos o Pai, não é? Compreendemos um pouco sobre a questão de Deus, o Pai, da forma que Ele é, que a gente entende que Ele é o juiz. E o próprio Jesus depois diz que o juízo, o Pai vai passar para o Filho. Então quer dizer, o Filho vai começar a ser o juiz. Então essa função que é do Pai passará para o Filho. E aí nós compreendemos o trabalhar de Jesus, que foi o caminhar aqui na terra. Com Jesus fica mais fácil de compreender. Por quê? Porque Ele estava como homem. Como homem, as pessoas o viram, as pessoas o tocaram, as pessoas o compreenderam, não é? Aceitaram a sua mensagem, aceitaram a sua palavra, e passa-se os anos e até hoje ainda se fala de Cristo. E uma coisa que é interessante em Cristo é que Ele viveu quantos anos? 33 anos de vida carnal, de vida nessa matéria, 33 anos, e mudou o mundo. Concorda? Em 33 anos Ele mudou o mundo. Até hoje a gente ainda continua falando dele. E o interessante, em pouco tempo Ele fez uma mudança radical no planeta. Agora, o homem mais velho do mundo, ele viveu, Matusalém, 969 anos. E o que ele fez? Viveu 969 anos. Não é? Andou com Deus? 969 anos. O camarada viveu quase um milênio. E o que ele produziu? Cadê o livro de Matusalém? Cadê as escrituras de Matusalém? Cadê os textos de Matusalém? Cadê as mudanças que nós podemos hoje colocar que Matusalém ensinou? 969 anos que não deixou nada. Jesus, com 33 anos, mudou a história do mundo. E nós estamos com quantos anos? Eu 18. Não é de crente. Ó, fio. Ou seja, o que eu já mudei? O que eu já fiz para mudar o mundo? Estou tentando mudar eu, tá difícil. Tá difícil, né? Ah, nem Como é fala, meu irmão. complicado. Se a gente conseguir já é uma grande vitória. Bem, mas o Espírito Santo aí já muda a situação, já muda a figura. Por quê? É algo que nós não vemos. Não é algo que você possa tocar. Não é algo que você realmente possa dizer, não, eu o vi, eu encontrei com ele na rua, eu fui na igreja, ele me chamou, ele me convidou, sentamos junto. Não é algo assim. É algo que a gente pode dizer que é sobrenatural. É além daquilo que você possa imaginar. É você senti-lo, você ter ele dentro de você. E é algo diferente, não há como explicar. É a mesma coisa alguém chupar uma laranja e dizer que está doce. Como que eu posso dizer que ela está doce? É só se eu experimentar. Não tem como. Você pode dizer para mim a laranja está doce, mas será que está mesmo? Como que eu vou saber? Só experimentando. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, é algo realmente que temos que entender o que é o espiritual. O apóstolo Paulo, segundo ele, chegou até o terceiro céu e ele viu coisas que não tem como explicar. Não existem palavras no nosso vocabulário que possam falar daquilo que é o espiritual. Isso porque ele apenas viu o que nós chamamos hoje de paraíso. Não tem como falar. Agora, como falar do Espírito Santo, que é o próprio Deus? Não existem palavras, mas nós vamos tentar compreender principalmente aquilo que a Escritura nos mostra, aquilo que as Escrituras nos relatam, do que é o trabalho dele, de como ele vai deixar tudo isso, qual é a função dele hoje aqui na terra e como todo esse trabalho está sendo desenvolvido. Para que nós possamos compreender desta forma, nós vamos entrar num ponto que, para entendermos o Espírito Santo, ele está dividido em duas áreas. Nós vamos chamar de Pentecoste. O que é o Pentecoste? Esqueça o labareda de fogo, ou canela de fogo, ou sandalinha de lava. Esquece.
Pentecostes. O que era o Pentecostes? Era uma festividade após 50 dias da Páscoa. 50 dias, passava-se a Páscoa, 50 dias depois, fazia-se uma comemoração justamente por causa da agricultura, de tudo que era feito. Então, era levado até o templo tudo aquilo que você podia oferecer. Então, vamos dizer assim, era uma festa que quase que as pessoas que eram eram judeus, iam até Jerusalém para adorar a Deus por causa da festa de Pentecostes. E a gente sabe que lá em Atos 2 ocorreu o Pentecostes, que a gente chama de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre as pessoas que ali estavam. E aí nós chamamos isso de festa de Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo. Para nós já foi trazido como Pentecostes, é quando o Espírito Santo desceu. Mas, para entendermos o Espírito Santo, nós vamos colocar o seguinte: como ele era antes do Pentecostes e depois após o Pentecostes. Por quê? Nós temos uma marca do Espírito Santo. Essa marca ocorreu no dia de Pentecostes. Então, a partir dali, nós temos o pós-Pentecostes. Nós hoje somos pós-Pentecostes. Por mais que a gente se chame pentecostais, mas nós não estávamos lá naquele dia, estávamos? Então, nós somos pós-Pentecostes. E pré-Pentecostes, ou seja, antes do que aconteceu no Pentecostes. Então vamos entender. O Espírito Santo, quem realmente ele é? Então vamos buscar agora, dentro da palavra, Romanos capítulo 8, verso 9 e Mateus capítulo 3, verso 16. Romanos capítulo 9, 8, desculpa. Romanos 8, verso 9. Quem achar, por favor, leia para nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Espírito está escrito como? Então é o Espírito de Deus, mas também é chamado de Espírito de Cristo. Por que Espírito de Cristo? É o Espírito de Cristo? É o mesmo. Lembra quando Jesus foi batizado nas águas? Que pousou sobre ele? Então o Espírito é dele também. E aí o próprio autor de Romanos ele diz: é o Espírito de Cristo, ou seja, aquele Espírito que esteve com ele é o que está conosco. Então hoje nós não vivemos mais na carne, porque o Espírito de Deus está em nós, habita em nós. Isso já é um pensamento pós-Pentecostes. Beleza? Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Isso é uma história, uma situação antes do Pentecostes. Acontece com Jesus. O Espírito Santo vem e vem pousar nele. Então o Espírito Santo é uma pomba. Não? Aí, como uma pomba. Como uma. Não, o Espírito Santo não é uma pomba. Uma pomba veio e pousou nele. E Jesus, onde andava, ficava com a pomba pendurada nele. Não, né? Colocar a pomba na porta. Ou seja, é apenas um símbolo, um exemplo. Por que é colocado esse símbolo de pomba? Vocês já tinham parado para pensar? Por que pomba o Espírito Santo? A pomba é mansa? Não é que você não mexeu com os filhos dela.
Nossa, sai nessa. Eu era criança, fui mexer no ninho, misericórdia. Já vou assim pra gente. Até piolho. Hã? Tem piolho. Tem piolho, leva carrapato para os bichos, doença. A sujeira dela pode causar infecção. Ó, excelente símbolo para o Espírito Santo, né? Sabe dos animais que o povo mais poderia sacrificar? Tem uma coisa a ver? Tem uma coisa que eles usavam as pombinhas rolas, né? Porque aquele que não tinha dinheiro caçava a mais próximo pombinha. ao povo, não sei, tipo algo. Todos poderiam ter Poderia acesso. ter acesso. Mais abundante. Podia ser um exemplo. É porque a pomba é mensageira, ela leva para Mas de onde vem a pomba? o céu. Da arca de Noé. Eu não sei lá. De onde vem? Nota 10. Uma coisa que é É interessante. verdade. A gente vê as pombas. Raramente você vê o ninho dela. Não é? E nem aqui, a gente tinha as galinhas aqui no quintal, vinha pomba, a gente não sabe nem de onde vinha. Mas lotava de pomba o quintal. Lotava. Aí você enxotava e tal, você falava, de onde vinha essas pombas? Porque aqui em casa mesmo não tinha ninho. Ou seja, é algo que vem do céu. Mas ele vem para quê? Para ficar. E uma coisa interessante, a pomba ela gosta de ficar onde? Tem comida? Aonde tem comida, mas elas podem perceber que elas gostam de ficar no chão. É um pássaro que gosta de viver no chão. Igual galinha, né? Só que galinha não voa. Quer dizer, voa, mas só quando precisa. Mas assim, é algo que vem do céu para ficar na terra. Ou seja, era um símbolo de que o Espírito Santo viria e ficaria na terra. Tá? Então esse trabalhar, logicamente, do Espírito Santo vai acontecer. Então, uma coisa é o período pré-pentecostal e o período pós-pentecostal. Então vamos imaginar, antes o Espírito Santo fez alguma coisa no período pré-pentecostal? O que ele fez antes? Qual foi o trabalho dele? Ele parava sobre a costa. Vamos lá em Gênesis. Jesus ali, né? Lá em Gênesis. Se movia sobre a vida. Vamos lá em Gênesis. Verso de número 2 do capítulo 1. Verso 2, capítulo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ah, então ele já existia. Como sempre, existiu. Ele teve um início? Não. Não, ele é eterno. Ele é eterno. Então, olha o que diz aí em Atos capítulo 5, para a gente entender quem realmente ele é. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que Pedro fez aí? Matou Ananias, Espírito Santo. O que ele fez aí em comparação? Ele diz para Ananias que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Depois lá ele diz, mas Ananias, você mentiu para Deus. Então, mas espera aí, ele mentiu para Deus ou para o Espírito Santo? Os dois são a mesma pessoa. Tá? E aí nós temos aí alguns tributos da divindade dele, que está lá em Hebreus capítulo 9, verso 14. Hebreus 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno,
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, o autor de Hebreus ele compara o Espírito Santo como o Espírito eterno. Então ele é eterno. Se ele é eterno, então automaticamente ele é onipresente. Ele é Deus. Deu para entender? E se ele é Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Vamos quebrar aquele paradigma que diz que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo não estará mais na terra. Mentira. Senão você está tirando um atributo dele. Concorda? Se ele é onipresente, como que ele vai sair da terra? Se você tirar ele da terra, ele já não é mais onipresente. Se não é onipresente, ele não é Deus. E se não é Deus, estamos contrariando a palavra. Ah, mas espera aí, então quer dizer que o Espírito Santo vai ficar na terra? Vai. Agora, a manifestação ou o trabalhar dele é diferente. Aí as coisas mudam de figura. A gente não viu lá em Apocalipse, depois da grande tribulação, que seria retirado? Ainda que o Espírito Santo vai ser retirado? Não, né? Não tem como retirar o Espírito Santo. Isso eu ouvi antes, aqui eu achei que era... Não. Porque se retirar ele, então nós tiramos o atributo. Não tem como. O que vai acontecer é justamente o quê? Vai deixar da manifestação dele. Ou seja, o falar em línguas, as profecias, isso tudo cessará. Porque o tempo fechou. Mas vai haver profecia ainda com as testemunhas que ficaram. Tá? E essas testemunhas que ficaram que vão profetizar, que vão fazer isso através do Espírito Santo. Então, quer dizer, ele não será retirado da terra, ele ficará. Mas o trabalhar dele na terra é que vai deixar de existir. Por enquanto, até as testemunhas aparecerem. Deu para entender? Então vamos lá. O que acontece? Aí tem várias classificações, então a gente já pode dizer que ele realmente é uma pessoa. Se é uma pessoa, ele tem mente. Se tem mente, ele tem vontade. Se tem vontade, ele também tem sentimento. E uma coisa que o salmista, deixa eu lembrar agora onde ele está. O salmista ele nos coloca numa situação. Vamos aí, depois eu pego. Salmo 8, verso 5. Salmo 8, verso 5. Diz assim: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Isso se referindo ao homem. Ou seja, o homem, ele foi feito em honra a pouco abaixo dos anjos. Bem, se foi feito um pouco abaixo dos anjos, os anjos estão acima de nós. Os anjos têm o Espírito Santo? Não. 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 Não? Não. Vocês têm certeza? Olha vocês arrancando o atributo do Espírito Santo. Os anjos não têm Deus? Se tem, o Espírito Santo está junto. Mas os anjos caídos têm Deus? Está todo mundo em Deus. Tem ou não tem? Certeza? Então onde que eles estão? Porque se Deus, lembra lá? Deus é tudo, não é? E tudo está nele. Eles não têm Deus? Mas não tem acesso. Não tem acesso? Mas nós. Eles não têm o Espírito. Eles estão em Deus isolados no canto. A diferença não Ah, Deus isolou eles numa bolha. Se eles estão isolados, Deus não está ali, então eu estou tirando a onipresença dele, gente. Será que essa bolha é a terra? Se eu tirar essa onipresença, não é mais Deus. Eles sabem que é a liberdade, não. Uma coisa é você servir a Deus e outra coisa é você não servir a Deus. Mas Deus está em todos. Concorda? Sim. Deus está em todo lugar. Deus está em tudo. Está nos anjos, está no homem, está nos demônios, está também no Lúcifer.
O demônio conhece a voz de Deus. Conhece E estremece, né? e estremece. São mais crentes que nós. No caso, eles não têm aquela intimidade com Deus mais. Sim, uma coisa é você falar com ele, outra coisa é você ter intimidade com ele, mas ele está em você. Um exemplo disso, pessoas que se dizem ateu e não creem em Deus, mas sem querer estão em Deus. E Deus Mas em está Deus neles. ele é uma espécie de essência, tem a essência de Deus. Eles têm, todos têm. Ou seja, ele está até no meu DNA. Ele está em tudo. Em a coisa menor ou microscópica que se possa existir, lá está Deus. Igual o exemplo do copo de água. É o exemplo do copo d'água. Só que agora existe a questão do trabalhar dele. Os anjos estão vazios? Os anjos estão vazios? Não. Eles estão em Deus, mas Deus não. O Espírito Santo não está Vocês nele. já viram algum anjo falando em línguas? Aí o apóstolo fala assim, se eu falasse a língua dos anjos. Por quê? A manifestação do Espírito Santo, como em nós, habitar em nós, é diferente. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa totalmente afastada de Deus, não crê em nada. Aí a gente pode dizer que ela não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Mas Deus está nela. O Espírito Santo está nela. Se não tivesse, ela estaria morta. Ou desaparecida, ou sei lá o que poderia acontecer. Ela tem, só que ela não sente e ela não percebe. É bem diferente. Não sei se vocês conseguem compreender isso. Olha como é espiritual, é difícil. Tem gente batendo no portão. Acho que é na panela. Falar para as irmãs fechar a porta lá delas. Não. Calor desse, Deus ali. A cozinha Mas vamos lá. dentro, E o né? Espírito Santo está É lá desse também. tamanho que você cozinha. Até na panela, Glória a Deus. até no fogo, até na água. Ele está em todo o lugar. Deu para entender? Só que depende de mim se quero sentir a presença dele ou que ele habite em mim, da forma que eu possa senti-lo. Mas a vida em si é dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele deixa vocês viverem nele e espera que vocês um dia olhem para ele. Olha que coisa linda. E graças a Deus um dia a luz iluminou e a nossa visão mudou. E hoje a gente pode vê-lo, senti-lo e habitar em nós. A manifestação dele habitar em nós é que nós vamos compreender. Por quê? Uma coisa é a matéria, outra coisa é o espiritual. Mas agora eu estou dizendo que eu vou pegar o espiritual e colocar na matéria. É uma fusão que causa uma confusão. Por quê? Para nós é difícil compreender o espiritual, porque vocês só compreendem o material. Só o material. E pela lei da física, um corpo não pode tomar o lugar do outro. Agora eu estou dizendo que o Espírito Santo está em mim e eu estou nele. Como isso? Ou seja, é uma teoria quântica agora. Eu estou fazendo uma mudança radical na nossa mente para poder compreender aquilo que realmente é o espiritual. Ou seja, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Onde você olhar, você vai observar ele. Mas eu olho para todas as coisas, mas não vejo Deus. Por quê? Por que não o vejo? Porque os meus olhos são apenas materiais. Eu só vejo a matéria. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Para que eu possa abrir os olhos para o mundo espiritual. Então ele vai me dar uma essência, ele vai me dar um poder que eu já vou conseguir fazer coisas que a matéria não consegue. Deu para compreender? É difícil, mas a gente chega lá. Mas vamos lá. Ele possui a personalidade distinta, é chamado de Consolador, é aquele que santifica, o Espírito Santo da promessa. Vamos ler lá em Joel capítulo 2.
capítulo 2. Depois eu mando para vocês esses slides. Não se preocupe. Joel capítulo 2. E o verso de número 28. Acharam aí? Isso é pré-Pentecoste, ok? Joel é Antigo Testamento. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão e os vossos jovens terão visões. Olha só, a promessa em Joel é: lá no período Pentecoste, o Espírito Santo vai descer em vocês, vai habitar em vocês, vocês vão profetizar, sonhar e terão visões. Olha que coisa linda. Então quer dizer, é algo que vai realmente mexer com a questão humana e vai mostrar aquilo que é espiritual. Mas nós precisamos tomar cuidado para saber realmente o que é espiritual e o que não é. Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade gigantesca. E às vezes a gente cria coisas na mente achando que é de Deus e não é. Eu vi hoje uma mensagem na internet, um camarada dizendo o seguinte: Deus falou comigo hoje para fazer um vídeo na internet, ao vivo, ia começar hoje às 8 horas. E que Deus falou para ele falar só sobre ele. Não de Deus, da pessoa que ia fazer o vídeo. Não sei o assunto. Mas aí eu fico pensando, será que realmente foi Deus? Será que realmente é Deus? Ou será que é apenas uma coisa da mente? Ou algo que realmente a pessoa sentiu, ou numa emoção, ou num momento? Então é isso que nós precisamos tomar cuidado. Entender o que é o espiritual, que é do Espírito Santo, e o que não é. Porque eu posso ser enganado? Sim ou não? Todos nós. E o inimigo, ele tem uma prática nisso fenomenal. Por quê? Quantos anos ele já está na Terra? Quantos anos ele já lida com o ser humano? Ele conhece as nossas atitudes. Ele conhece os nossos comportamentos. Ele pode não saber o teu pensamento, mas só a tua cara, o teu corpo, a forma como você muda, ele já sabe o que você quer. Porque ele conhece o ser humano como realmente ele é. Ele não sabe os seus pensamentos. Ele pode até não saber o que você está falando. Mas muitas vezes o seu gesto, a sua forma de se apresentar, já dá toda a dica. Então, ele tem prática no assunto. E nós precisamos tomar cuidado. Por isso que às vezes quando eu falo assim, é melhor você orar em pensamento para Deus, do que você ficar que nem boca aberta falando as coisas para acontecer coisa errada depois. Eu orei a Deus e por que aconteceu também? Todo mundo ouviu. Você quer mais o quê? Fala em secreto. Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Porque em secreto, antes mesmo de você pedir, Deus já sabe. E Ele já pode te dar. Mas nós, não sei quem foi que inventou, tem que ficar de pé, gritando, falando alto, tudo mais. Então, só Deus na causa. Amém? Ai, Senhor, vamos embora. E vamos seguir. Bem, o Espírito Santo, ele tem, vamos imaginar o trabalhar dele no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento. As pessoas que escreveram a própria palavra no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. Nós vemos, por exemplo, em alguns profetas, o Espírito Santo tomar conta do profeta e ele trazer a mensagem às pessoas. Então, quer dizer, era como trabalhar
temporário. Então, por exemplo, vamos lá, o profeta sofreu bastante, Jeremias. Deus escolhe Jeremias, coloca ele e fala: ó, Jeremias, a partir de hoje você será profeta. E vai profetizar para as pessoas. Mas vai profetizar o quê? Ele falava da cabeça dele? Não, ele era inspirado pelo Espírito. O Espírito descia sobre o profeta e ele falava ao povo, inspirado pelo Espírito Santo. Terminou aquilo, o Espírito Santo deixava ele sozinho. Então era um trabalhar do Espírito Santo na vida do profeta. Deu para entender? Por quê? As pessoas estavam vivendo erradamente. Então Deus escolhia um do povo que pelo menos queria viver em certa, seguir as ordenanças divinas. Então Deus usava essas pessoas para poder utilizar para falar com aquelas pessoas que estavam erradas. Pode ver que a maioria das profecias era justamente o quê? Conserto, arrependimento, para que o povo se consertasse e voltasse para Deus. E o que eles faziam? Eles se arrependiam? Não, matavam o profeta. Não é? Jeremias, segundo a história, foi cerrado ao meio. Olha que situação, gente. Por quê? As pessoas achavam melhor matar o profeta do que obedecer a Deus. E por isso a gente tem que imaginar que se eu tenho intimidade com Deus, se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu vou precisar ficar indo atrás de profecia? Não, porque o Espírito Santo já está em mim. Eu não preciso dessas coisas. Agora, quando surge principalmente profecias e essas outras coisas, a gente ainda vai estudar sobre isso, há uma necessidade. Ou precisa ter um alerta, ou precisa motivar, ou precisa chacoalhar para que a pessoa fique atenta. Isso mostra o amor de Deus para com os seus filhos. E a mesma coisa acontecia no Antigo Testamento. Deus usava o profeta, ele falava com o povo se voltava contra ele. Certa vez o rei chamou os profetas, de Deus e falou: o que vocês acham? Vou para a guerra? Sim, ó rei. Pegaram lá uns negócios de ferro, moeram. É assim que Deus vai fazer com você. Você vai vencer, vai moer como se fossem os ferros, vai virar tudo pó. Deus está contigo. Mas o rei não ficou contente. Tem algum outro profeta ali? Ah, tem um ali, mas ele fala tudo contra mim. Tudo ele fala contra mim. Ah não, então eu quero ver, quero ouvi-lo. Lá chega o profeta Jeremias, coloca ele lá. E aí, o que você diz? Não falei já não profetizaram? Não profetizaram? Ouve eles aí. Aí eu falo: não, então se você não profetizar, que a maldição então caia sobre você. Ah não, daí já a coisa pesa. Então eu vou falar o que tem para falar. Eu estava orando a Deus e Deus perguntou aos seus anjos, às pessoas que estavam ao seu redor, dizendo: o que eu faço para enganar o rei lá debaixo da terra? Aí falou: manda um espírito maligno nos profetas que profetizem para dizer ele para ele ir para a guerra. Aí ele vai para a guerra e vai ser destruído. Daí os profetas já começaram a bater no profeta. Você está falando que nós estamos profetizando em nome do maligno, é isso? Aí o Jeremias vai dizer: é isso. Aí vai preso. Aí o que acontece na batalha? A destruição do rei. Então isso tudo está no Antigo Testamento. Vocês vão ver várias passagens. E os profetas, quando falavam a verdade, e aquele ditado que diz que quem fala a verdade não merece castigo, é historinha. E fala a verdade para você ouvir. Fala a verdade para você ouvir. Você vai levar Quando eles faziam a verdade e o rei concordava, eles iam presos. Entendi? Quando eles falavam que o rei não queria ouvir, falavam a verdade. Mas o rei veio e eles eram presos? Eram presos. Por quê? A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, ou seja, às vezes o profeta, no caso de Balaão, lembra Balaão? O Balaque chamou ele e falou: ó, vai lá, profetiza contra o povo de Israel. Ah, então faz aí um altar, porque eu vou profetizar. E o povo de Israel lá embaixo faz o altar, adora a Deus, vai, amaldiçoa.
Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, que o Senhor faça crescer esse povo. O rei vai falar, você é doido? Eu estou te pagando para amaldiçoar. E você vai e abençoa? Ah, então vamos fazer outro holocausto. Isso porque Balaão era profeta mercenário. Ele recebia para profetizar. Mas Deus usava ele justamente para não ter a maldição, mas sim para abençoar. Várias vezes. Não, isso aí foi só no tempo passado. Isso não existe mais. Não é? Aí o que acontece? Não existe mais profeta. Agora é um tal de profetada que é só a misericórdia. Mas aí o que acontece? O profeta Balaão percebe que não dá para amaldiçoar. Aí o que ele faz? Ele faz uma artimanha. Ele fala para o rei e fala assim, ó, faz o seguinte, peguem as filhas daqui do reino e mandem lá para Israel. E peguem os moços bonitos daqui e mandem lá para a tribo de Israel, faça amizade com eles. O que vai acontecer? E tragam eles para os nossos cultos. Lá vem o culto de jovens, né? Balada gospel, vamos lá, vai todo mundo pro lado de lá. Né? Aí eu fazendo crítica já. Aí vai todo mundo pro lado de lá, adora os outros deuses, aí automaticamente a bênção de Deus se retira do povo. Por quê? Estão adorando a outros deuses. Aí cai a situação para o povo. E Balaão é criticado justamente por causa disso, porque ele recebia para profetizar. Então é uma situação. Agora o que acontece? Os profetas, eles eram usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pairava sobre eles, inspirava eles e eles eram usados, tinham visões. Você consegue perceber isso já em Daniel, você consegue perceber isso já em Jeremias, em Ezequiel, em vários profetas, tanto do Antigo Testamento, que foram usados pelo Espírito Santo. Então quer dizer, o Espírito Santo trabalhava no pré-Pentecoste, mas isso era temporário. O Espírito apenas chegava para aquele momento, ele profetizava e depois desaparecia. Era apenas um trabalhar do Espírito Santo. Bem, quando chega Jesus, a coisa muda. O que acontece? Jesus agora recebe o Espírito Santo. E através do Espírito Santo é que ele vai começar a operar milagres. Então olhe como já no pré-Pentecoste, ainda assim, com Jesus as coisas vão começar a mudar. Não havia milagre antes? Sim. Profetas fizeram milagre antes? Cite um. Quais? Água da pedra. Quem colocou água na pedra? Foi Deus, o Espírito Santo, foi Deus. Ou seja, ele profetizou, Moisés profetizou e a água saiu. Mas e mais? E Eliseu? Eliseu fez o quê? Menino. O menino, ressuscitou o menino. Não é? O machado flutuar. Não é? Hã? O corvo levar carne lá. O corvo levar carne. O que mais? Aumentou. Multiplicou. A morte que havia na panela. Não é? Aí joga farinha. Ó, farinha, irmão. Resolve o problema. Pode ver que cearense só morre com 130 anos. Baiano é descendente dele. Baiano também. Eliseu. Por quê? Até pode ver que o profeta Elias, que depois vem o Eliseu, aí Eliseu pede para o profeta Elias dizendo o seguinte: pede o que queres, porque o Espírito do Senhor vai me levar embora. Aí ele diz o quê? Eu quero porção dobrada. Só que o que Eliseu esqueceu é que quando a porção é dobrada, a cobrança é também dobrada. E a responsabilidade também é dobrada. Então muda a situação. Então o que acontece? Difícil, né? Ele recebe a porção dobrada. E se você começar a contar, vai perceber que realmente os milagres que Eliseu fez foram maiores que o do profeta Elias. Um exemplo disso é Naamã. Naamã chega lá na casa do Eliseu, e o Eliseu nem sequer levanta a cadeira para atender Naamã. E olha que ele é um dos comandantes do exército da Síria. Manda o menino, vai lá, fala para ele. Lá no Rio Jordão, o rio mais sujo que tem, sujo de barro, de sujeira. Vai lá, manda lá. É como se
mandaram só no Tietê, por exemplo. Quem curou Naamã? Quem curou Naamã? O Espírito Santo. Ou seja, O vale de ossos secos. os vales de ossos. É que no caso ali é uma visão também, né? Ressuscitou o menino também. Hã? Ressuscitou o menino. Ressuscitou o menino. Então, olha, houve milagres no passado. Ainda mesmo depois de Eliseu morto, enterrado, que a irmã me disse, jogaram um soldado lá, o soldado estava morto, jogaram, caiu na sepultura de Eliseu, tocou no osso de Eliseu, o soldado levanta. Ô, o que está acontecendo? O que vocês estão jogando no buraco aqui? E todo mundo percebeu que ali era a sepultura de Eliseu, mesmo após a morte, ou seja, a glória ainda continuava com Eliseu. Olha que coisa linda. Isso é exemplo. O que o senhor falou da visão do vale de ossos secos? Foi visão? É uma visão. Não ocorreu. Pode ter ocorrido, pode não ter ocorrido. Eis a questão. Mas lá fala que é visão? É uma visão. Pode ver que ele tem uma visão do Vale dos Ossos. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas depois a gente pode até ver direitinho. Porque para onde foram esses soldados? A pergunta é minha. Virou uma população, uma cidade? Então, é possivelmente uma visão. Era que Deus dizendo para o profeta, dizendo que eu tenho poder. Pode ver que toda vez ele faz a pergunta: é possível ressuscitar? Ele fala assim: tu sabes. Olha como a sabedoria do profeta ajuda muito. Fala, vai, ressuscita. Dá para ressuscitar? Ah, Senhor, só tu sabes. Porque se eu falar alguma coisa, eu não sei. Humanamente é Vai impossível. assumir a responsabilidade. Se pegar então. os caboclos hoje em dia, fala, não, posso. Não, vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Profetiza. Depende da oferta. Mas vamos lá. Tem fé? Então o Espírito Santo ele também é identificado como fogo, vento, água, selo, azeite e pomba. E fora as outras coisas também que ele também é identificado. Mas isso tudo é simbolismo. Por que simbolismo? Um exemplo. Primeiro lá, fogo. O que o fogo faz? O que mais? Queima, aquece, purifica. Queima, aquece, purifica, transforma, não é? Evapora. Também. E o vento? O que o vento faz? Refrigera. Hã? Refrigera. Refrigera, leva por outros caminhos. Se não fosse o vento, No meio do mar, a necessidade do vento é gigantesca. Água, limpa, purifica. Um exemplo disso é justamente na hora que Jesus vai usar lá os vasos de pedra, lá no casamento. Primeiro ele manda encher de água. Para quê? Para tirar o pó, tirar a sujeira. Enche d'água, encheram até a boca. Porque olha que interessante como isso representa o Espírito Santo. O vaso é de pedra. E o vaso de pedra representa, como eram 6 vasos, o número 6 representa o homem. O homem tem um coração de pedra? Tem, né? Tem? Ou dificuldade para ficar crente, ou dificuldade para mudar de vida, ou dificuldade para mudar o eu. Não é? Difícil. Aí o que acontece? Joga água. O Espírito Santo ele entra, ele vai até a boca, mas não transborda. Olha que chique. Vai até a boca. E aí o que acontece? Quando Jesus faz o milagre, a água se transforma em vinho. Quer dizer que aquele vaso de pedra que antes tinha água, agora tem vinho. Ele era só água, agora tem vinho. Ele é alegria. Mudou? Pode ver, não tem um crente infeliz. Não tem um crente triste. Depende da sua percepção. Por quê? Verdadeiramente não Não tem. Porque o crente é só alegria. Porque a partir do momento que tem o Espírito Santo, vai sentir falta do quê? Ué, não é completo? Não está cheio? A partir do momento que eu estou cheio do Espírito, o que me falta? Mas vamos lá. Ele é regenerador. E uma coisa que acontece. Vamos lá em João. João capítulo 15. Evangelho de João.
verso 26. Mas, quando vier o Consolador. que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade. que procede do Pai, testificará De mim. de mim. Olha que coisa linda. Então quer dizer que há uma promessa. Ele vai enviar o Consolador. Por quê? Jesus está fazendo o seu trabalho sobre a terra. Agora ele vai ter que partir. Ele vai ter que ir embora. E quando ele for embora, o Espírito Santo terá que descer. E agora, esse será o momento em que os crentes, os cristãos, receberão esse Espírito Santo. Mas como que isso vai acontecer? Vamos lá para João capítulo 20. Verso de número 20. João 20, 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus agora ressuscitou e está lá junto dos discípulos. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, o Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a... Ou seja, nós temos agora um compromisso, que é ser enviado. Enviado para quê? Pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o que aconteceu com eles? Falaram em línguas? Profetizaram? Giraram? Fez aviãozinho? Panela de fogo? Ainda não. Nada disso, nada disso. Receberam Eles poder, né? apenas receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar neles. Ou seja, o ser humano, ele tem uma área na mente que se encaixa automaticamente para o Espírito Santo. É como se, por exemplo, imagine o seguinte: você tem aqui a mente humana, tá? A sua alma está ligada lá. Então, sua alma está aqui. E aqui tem um espaço vazio que precisa ser preenchido. Pode ver que quando nós não éramos crentes, sentíamos um vazio dentro de nós. Esse vazio só foi preenchido quando aceitamos a Cristo. Foi preenchido. A casa estava vazia e o Espírito Santo veio habitar em mim. Agora a coisa mudou. Ele está junto de mim. Tão junto que eu ouço a voz dele. Tão junto que eu atendo tudo que ele pede. É verdade. Tá, vamos lá. Deixa eu correr aqui. Isso tudo eu vou mandar para vocês. Não vou entrar nessa questão dos versos todos bíblicos, porque... Pastor, bota só um tópico ali, ó. Opa! Olha lá, os dois lá. Ah, o pecado contra o Espírito Santo, verdade. O irmão estava tentando passar batido. Ah, Olha, viu? lembrou? Cadê o irmão? É, o irmão Lezé Lezé tem? perguntou. Ah, tá. Pecar contra o Espírito Santo. Para entender isso, nós precisamos compreender o contexto, tá? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3. Primeiro Mateus capítulo 12, verso Marcos 12. Marcos 12? Não, desculpa, Mateus 12, verso 22. Vamos ler o contexto inteiro, para não ficar somente no versículo. No versículo. Porque às vezes pega só o versículo e fala: hã? Precisamos entender todo o contexto. Vamos lá. Pronto? Acharam? Sim. Eu vou ler devagarzinho, assim vocês vão acompanhando para a gente compreender. Trouxeram-lhe então
um endemoniado cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, quer dizer, chegaram, levaram um rapaz endemoniado para Jesus. Na hora que chegou, Jesus já o curou, né? Na realidade já libertou ele, os demônios saíram, e ele já voltou a falar, e já começou a enxergar. Então, olha só, o demônio pode interferir na questão física do ser humano. Por quê? Lembra do espaço vazio aqui? Se não preencher do Espírito Santo, você pode abrir portas para os demônios agirem. Mas é possível eu viver a minha vida sozinho, sem o Espírito Santo e sem demônio? Sim, sem problema nenhum. Por quê? Quem manda aqui? Quem manda aqui? Quem manda aqui? Eu. É você. Você manda. É você que decide. Eles não têm como entrar tomando posse ou Se a gente permitir. sem permissão. Precisa permitir. Só que a hora que eles entram, aí esquece você. E eles agem a tal modo que eles vão mexer na parte física. E isso é uma coisa realmente complicada. Bem, a gente já chega nesses detalhes. Vamos ler essa passagem primeiro. Chega o endemoniado, Jesus expulsa. E foi trazido por quem? Pelos doutores da lei. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Por que está dizendo filho de Davi? Por que está dizendo não é este o filho de Davi? Da geração dele? Por causa da... Ou seja, o Messias seria a geração de... Descendência de Davi. Então, quer dizer, eles viram isso acontecer e falaram: olha, é o Messias. Não é ele o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. E os fariseus dizendo agora que Jesus estava expulsando o demônio, porque ele estava com o chefe dos demônios. Jesus estava possesso pelo Belzebu. Só que Jesus está com o Espírito Santo. E os fariseus estão dizendo que Jesus está com o... Olha então a comparação. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como se subsistirá, pois, o seu reino? Pense, se a pessoa está endemoniada, aí o próprio demônio vai expulsar. O que está fazendo aí? Sai daí, rapaz. Ou seja, tem briga dentro deles. E a Bíblia diz que as trevas são mais prudentes que os da luz. Ai, que complicado. Então Jesus estava dizendo: como que ele vai, o próprio Satanás, expulsar o Satanás? Jesus falou do Belzebu? Não. Quem é o Belzebu? Satanás, é o chefe dos demônios. Então, quer dizer, como que ele vai expulsar? Quer dizer, já está criando problema dentro da própria casa. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos Juízes. Aí entra a questão também até da tradução, que é a questão por quem vocês julgam, não é? Então vocês estão julgando. Quem vai julgar vocês depois vão ser os vossos filhos. Eles estão julgando, dizendo que Jesus está expulsando por Belzebu. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa de homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então Jesus está dizendo: como pode alguém entrar? Ou seja, os demônios entram, eles amarram o indivíduo, aí eles ficam amarrados. O indivíduo fica amarrado. Quem vai agir são os demônios. Vai retirar o maior bem daquela pessoa. Qual é o maior bem daquela pessoa?
Qual é o maior bem daquela pessoa? Sanidade, não. Qual é o maior bem daquela pessoa? Se ela já está endemoniada, ela não tem salvação, não tem Espírito Santo. Sanidade, Qual é o não. maior bem dela? Consciência. A consciência, a sua vida. Você tem o seu próprio autocontrole. Não tem mais. Estão roubando os seus bens. Aquele momento que você tem de decisão, Já não tem mais. já não tem mais. Eles são ladrões. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todos. Todos os pecados e blasfêmia e pecados se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Qual é a blasfêmia contra o Espírito? Atribuir algo de Deus a diabo. Ou seja, o que fizeram com Jesus? Blasfemaram com o Espírito Santo. Blasfemaram contra ele? Não, contra O Espírito, o Espírito Santo. que havia nele. O Espírito Santo deixou para estar com o homem e agora estão dizendo que ele é o diabo. Então esse pecado não será perdoado. Mas se ele se arrepender, peraí, vamos lá. E se alguém, qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Meu Deus do Tem perdão? céu. Não. Aí vocês vão me perguntar, mas se a pessoa se arrepender? Não tem arrependimento. Essa é uma questão que muitos teólogos colocam. Uma vez que a pessoa peca contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não volta mais. Ele já não tem mais perdão. E isso que é o problema. Mas qual é a blasfêmia contra o Espírito? É você atribuir os poderes do Espírito Santo ao Demônio. ao diabo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Saber se realmente é o Espírito Santo, então vamos deixar o Espírito Santo agir. Eu não posso julgar, posso? Eu só posso julgar a profecia. Se ela vai acontecer ou não. Eu não posso julgar o profeta. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E dizer que ele está profetizando pelo diabo. Tem como fazer isso? Então nós precisamos tomar cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas espera aí, a gente vê hoje nas igrejas situações caóticas, e que não é do Espírito Santo. São pessoas, me desculpe dizer, e elas estão blasfemando Estão brincando, né, com o Bíblia? Espírito Santo, falando uma coisa que não é. Mas isso é delas, não é o diabo que está usando. Deu para entender? E é aquela coisa, não é nem porque não é Deus que perdoa, é porque a pessoa não se arrepende. A também, pessoa né? não se arrepende mais. É igual a situação dos anjos caídos. Aí uma vez perguntaram para mim, por que o diabo não pede perdão? Ele consegue? Ele não consegue. Não há esse arrependimento. A única coisa que é ser dado aos homens o arrependimento. Só que nessa questão, uma vez caído, não tem retorno mais. Por isso que Jesus disse, até o pecado contra o Filho do Homem, que é ele, está tranquilo. Mas contra o Espírito, porque é algo de uma essência extraordinária. Por quê? Pense comigo. O homem é merecedor disso? O Espírito de Deus poderia estar conosco? Não. A Bíblia diz que o que separa a gente de Deus é justamente o que? A iniquidade, o pecado. É o que faz a separação. Eu deixei de ser pecador depois que eu fiquei crente? Não. Eu ainda sou pecador. Sim, é mais. Olha, julgando eu já. Brincadeira. Brincando. A gente é mais pecador porque hoje a gente tem mais conhecimento da palavra. Então a gente já não está tanto. A gente sabe que está errado e faz errado. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais culpa. Mas será cobrado. Né? Olha o que acontece. Agora, Jesus foi até o Pai e clamou ao Pai. Por quê? Porque Ele morreu em nosso favor. Então Sabia, né? hoje nós somos santificados em
Cristo. É como se Jesus dissesse: não, Espírito Santo, mas você pode ir lá, porque agora eles são limpos. Eles estão purificados pelo meu sangue. Eu os perdoei. Meu Deus. Aí o Espírito Santo vem. Por isso a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Por quê? Você tendo o Espírito Santo continua pecando? Nós ainda continuamos. Então, esse trabalhar do Espírito Santo com o homem é extraordinário. E agora eu dizer que isso é do diabo, aí o Espírito Santo não perdoa. Falou, jamais. Vem aqui para Não ajudar, tem né? como. Ele está aqui, morando numa casa crítica. E ainda a gente fala que somos templo do... Espírito Santo. E o meu templo está aberto 24 horas. Culto diariamente. Sobe perfume diariamente diante do trono do Senhor, porque é o templo, não é? E dentro do templo, você tem sacrifícios. Você tem o incenso que você lança. Você tem a chama acesa, que não pode apagar. Isso tudo dentro do nosso templo. Então, diariamente, eu estou orando, que é o que sobe como incenso, eu estou louvando. O meu templo está aberto, não é? Para que eu possa pregar e anunciar. E todo dia há um holocausto em minha vida. Eu faço sacrifícios. Quanta coisa que eu queria fazer não faço, por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Eu já paro e falo, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não posso pecar contra ele. Então esse trabalhar é diário, todos os dias. Quando você acorda de manhã, já está funcionando o templo. Na época de Samuel, a luz do templo chegava a apagar, que não era para acontecer. E infelizmente, em muitos templos nossos, a luz se apaga. Só se acende quando chega junto dos outros que estão acesos. Saiu, apaga de novo. Só é crente, só é templo na igreja. Saiu daqui, volta a ser o templo mundano. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Ele tem que estar habitando em mim. A minha chama, elas têm que estar acesa 24 horas. A minha adoração a Ele é constante. Não é apenas qualquer coisa que eu faço, eu tenho que louvar, eu tenho que engrandecer, eu tenho que exaltar a Deus. Se hoje eu estou podendo ler, né? Se eu posso ler, se eu posso fazer, eu já tenho que adorar, dizer, ó Senhor, obrigado que eu posso hoje estar lendo. Obrigado, Senhor, que hoje eu posso trabalhar. Se eu estou enfermo, eu posso dizer, Senhor, obrigado porque eu ainda estou vivo. Poderia ter morrido. Nós temos motivos de sobra para agradecer, porque o Espírito Santo está conosco. Mesmo estando numa situação caótica que somos nós. Que o nosso desejo é voltar para a carne. A nossa vontade é ficar na carne. Mas a gente, quando consegue vencer, consegue lutar, quando, por exemplo, vem aquele palavrão feio na sua boca, você segura, fala, não, Jesus me salvou. Que sacrifício. Quando você tem para falar um monte de coisa para a pessoa que está falando mal de você, você se controla e fala, Espírito Santo, me ajuda. Sacrifício. E sobe diante de Deus como um perfume suave. Coisa linda é esse trabalhar. E vamos dizer que é obra do inimigo? Misericórdia. Quem é capaz de dizer isso? Por isso Jesus é capaz de dizer, até contra o Filho do Homem é perdoável, mas contra o Espírito Santo, não. Porque ele não tinha obrigação de estar aqui, né? Ele veio para... Pode fazer um apelo já? Não, não se apelar não, já entendeu. Um apelo. Então vamos tomar um café e a gente já volta.